So hello guys. Today we're going to talk about the phrasal verbs, Então hoje a gente vai falar sobre phrasal verbs, que são verbos frasais, tá? Existem duas coisas em inglês, existe phrasal verbs e verb phrases. São coisas diferentes. Então, verb phrases é quando eu tenho mais de um verbo junto. E que eu vou ter uma frase verbal. Quando eu tenho phrasal verb, ele é um verbo que nele mesmo se constitui mais de uma coisa é usada para formar esse verbo. E tem umas questões específicas, a gente vai ver. Tá ok? Então, antes de falar sobre phrasal verbs para vocês, eu preciso falar sobre de onde eles vêm e por que eles são usados e por que eles são importantes. Então, eu não sei se eu já falei para vocês sobre a origem do inglês, da língua inglesa. Acho que não, eu já falei para outra turma, mas eu acho que eu não falei para vocês. Mas o inglês ele é formado ele tem várias origens. Eu acho que eu já falei, mas vamos continuar. Então o inglês ele é falado ele tem várias origens. Então ele é formado de línguas germânicas, que são as línguas que derivaram holandês, finlandês, alemão, tava esquecendo a palavra, alemão, ok? Então, até a palavra Alemanha, Germany, German, então germânica, tá? Então, essa palavra tá ali. Tem essas origens, tem as origens latinas, a origem francesa, um pouquinho de grego, bem pouquinho de grego, tá? Então, é uma língua que sofreu várias influências, o inglês. Então, a gente é muito mais do português e algumas questões de línguas indígenas e algumas questões de línguas trazidas pelos negros, mas principalmente a língua portuguesa. Então, já o inglês não, ele é muito mais variado e ele tem várias origens. E aí existia, na época, um inglês que era falado mais pelo povo, que era um inglês mais de origem germânica, e o inglês, depois que a igreja e os franceses invadiram a Inglaterra, um latim também entrou lá. O latim e o francês entraram muito. Então a força da igreja trouxe as escrituras em latim e isso foi se tornando a parte mais formal da língua. Então o latim vinha com a parte formal e o germânico vinha com a parte, e o que já existia na Inglaterra também, vinha com essa parte mais do povo. E aí isso continua até hoje. Então a gente misturou muita coisa, existe muita coisa que é misturada, mas quando a gente pensa em relação a alguns verbos, existem dois caminhos. Então, não é que o inglês tenha poucos verbos ou poucas palavras. A gente tem um verbo para uma coisa, eles têm um phrasal verb, em alguns casos, e ele também tem um verbo no latim, que como a gente tem. Então, às vezes eles vão ter dois verbos, mas na fala eles vão usar o phrasal verb, e não o verbo do latim, porque ele é mais formal. Um exemplo disso a gente pode ver o verbo consultar, que é consult, da forma do latim, igual ao português. Até o T é igual, só o AR que a gente tem depois. Mas no inglês, consult é muito formal, eles não usam. Então eles usam o verbo look up, que é um phrasal verb. Eu pego um verbo olhar, mais uma preposição, junto esses dois e dão uma ideia nova. Então isso é um phrasal verb. Quando eu tenho um verbo e eu junto ele a uma preposição ou um advérbio, e às vezes uma preposição e um advérbio, e eu transformo ele, eu dou um outro significado a esse verbo, tá? Então não é que existam poucos verbos no inglês e eles começam a juntar palavras para formar outros, é que isso é uma influência da língua germânica, eles também formam alguns verbos dessa forma. E eu tenho tanto esse verbo quanto o verbo mais formal de uma palavra só do latim. Mas as pessoas no dia a dia utilizam essa forma. Por isso que é mais fácil você entender a língua escrita do que falada. Porque a língua escrita remete mais ao latim, essa coisa mais formal. E a língua falada remete mais ao germânico. Então ela se afasta um pouco mais. Então, e é aí que os phrasal verbs vão entrar com toda, na língua falada, tá? Apesar deles também, alguns deles já tem os mais formais e que se tornaram parte de escrita acadêmica, por exemplo, mas alguns deles ainda são mal vistos pela escrita acadêmica. Mas na fala comum e algumas escritas mais informais, eles são bem
aceitos e bem comuns, tá? Mais comuns do que verbos mais formais do latim. E aí a gente tem, como eu já falei, eu tenho o verbo mais uma preposição ou um advérbio, e às vezes os dois, para formar um novo verbo com um novo significado. Então a gente vai ver uns exemplos aí para vocês verem como muda as coisas. Então não é que fica alguma diferença, às vezes muda totalmente. Então olha um exemplo aí, ó. I give food to the homeless. Então o verbo give, dar. E aí ele está com o sentido literal dele. Então I give food to the homeless. Então eu dou comida aos moradores de rua, ok? Então, dar comida aos moradores de rua, sentido literal do verbo. Agora, eu coloco o verbo give mais o up, já uma preposição, já muda totalmente o significado. Então, up, geralmente, como preposição isolada, geralmente significa olhar para cima. Para cima, né? Mas quando eu junto give com up, eu formo o verbo desistir. Então, então de dar para desistir são coisas totalmente diferentes. Então, às vezes, não tem nada a ver com o verbo e de onde ele veio, tá? O sentido muda bastante quando a gente tá lidando com os phrasal verbs. Ok? So, I gave up on that book. Gave porque é o passado, tá? Presente é com I. Give, passado gave. So, I gave up on that book. It's too boring. Então, eu desisti daquele livro. Ele é muito chato. Ok? E a gente vem para outro exemplo. I'm looking at my old pictures. Então eu tenho o look e o at. Então, outra coisa para vocês prestarem atenção. Nem sempre que a gente tiver um verbo, na verdade quase nunca, existem verbos e preposições, como regência verbal, como vocês já estudaram em português, é apenas um verbo e uma preposição. Então ele continua com o sentido literal dele e ele pede uma preposição após. E é um caso normal, como é esse look at, é olhar para, normal. So I'm looking at my old pictures. Agora, quando eu junto look com for, o sentido já é diferente. So I'm looking for a job. Não é eu tô olhando para um emprego, eu tô procurando um emprego. Então, look for é procurar, tá? E aí, em alguns casos, você pode ter tanto um verbo e preposição, quanto um verbo em um sentido, quanto verbo com phrasal verb, que vai mudar o sentido. Então, se eu falo look up, eu posso significar olhar para cima. Então, pedir para uma pessoa olhar para cima. Look up at the stars. Look up the stars. Então, olhe para as estrelas, ok? Que estão em cima. Então, olhe para cima. E eu posso falar look up on a dictionary, que é consultar uma palavra no dicionário. Look up a word on a dictionary. Então, consultar uma palavra no dicionário, ok? Então, uma mesma palavra, eu posso ter, na mesma forma, um verbo e uma preposição. Eu posso ter uma coisa normal ali, uma sequência comum, e eu posso ter também um phrasal verb. Então, tem que observar o contexto aí, tá? E tem uma listinha de phrasal verbs que vocês quiserem procurar. Já ajuda vocês a entenderem quando ele é um phrasal verb e quando ele é um verbo mais uma preposição, tá? E em relação à gramática dos phrasal verbs, eles se dividem em dois grupos. Então, a gente vai lidar com duas questões aí, que são os phrasal verbs que se separam, chamado de separable, que são separable phrasal verbs, eles se separam, e tem os que são inseparable, eles não se separam de jeito nenhum, então você não pode mexer neles. E o que é separar? Você separar o verbo da preposição, do advérbio, da partícula que está ali, tá? Então, alguns deles permitem que você separem, outros que não permitem. E eu coloquei aí, o primeiro exemplo, look for. Look for não permite que você separe eles. Então, ele vai ficar sempre junto, ele é inseparável, tá? A preposição não se solta do verbo. Olha o exemplo aí. I'm looking for my keys. Então, eu estou procurando as minhas chaves. Look for. Eu não posso falar I'm looking my for keys ou I'm looking my keys for. Não. Look for tem que vir junto. I'm looking for my keys. Então, eles vêm um do lado do outro. Eles não podem ser separados na frase, tá? Agora, olha outros exemplos aí. Olha os de turn on, put on, take off. Eles podem sim ser separados, tá? Então, se você pega o verbo turn isolado, turn é virar, se tornar, tá? Mas se eu pego turn on, é ligar alguma coisa.
ligar uma TV, ligar a lâmpada, ligar um aparelho doméstico, ligar o computador, ligar o celular, tá? Tem vários, ligar qualquer coisa, qualquer eletrodoméstico, turn on. E aí eu posso separar. Turn on the TV ou turn the TV on. Então eu posso colocar a turn on junto e o objeto depois. O objeto é o que é que eu vou ligar, tá? Então, turn on the TV. Então, ligar a TV ou turn the TV on. Eu posso colocar a TV no meio e a preposição no final. Turn on the TV ou turn the TV on, tá? As duas formas estão corretas, não existe nenhuma diferença de significado e as duas são permitidas. Tanto faz como tanto fez. Você escolhe, fica a critério do falante. Outro exemplo a gente tem put on your shoes or put your shoes on. Então, put on, put é colocar. Put on também não vai mudar o significado, tá? So, put on your shoes. Coloque seus sapatos. Or put your shoes on. Eu coloco seus sapatos. O shoes vem pra frente, tá? Your shoes, put on pode vir junto. O on pode vir junto do put e o objeto depois. Your shoes. Ou eu posso colocar o your shoes entre o put e o on, tá? So, put on your shoes ou put your shoes on. As duas formas também estão corretas. As duas são permitidas e não tem nenhum problema, tá? E aí, outro caso, tem o take, que pode ser tomar, levar, mas com off ele vira tem outros significados. O primeiro deles, que a gente tá vendo aí, ele é mais parecido com o literal, é tirar, retirar, tá? So, take off your clothes, por exemplo. Então, tire suas roupas, ok? Or take your clothes off. Também boto your clothes entre o take you off, ou eu posso colocar o take off junto e your clothes depois. So, take off your clothes ou take your clothes off. Ok, então separáveis os dois. E aí não muda nada. E aí nos casos, quando a separação é permitida, existem algumas questões que a gente precisa observar. Então, primeiro, se o objeto, então isso que vem depois do verbo, o que é que eu estou modificando. Então, o que é que eu estou ligando, o que é que eu estou tirando, o que é que eu estou colocando. Então, qual é o objeto do meu verbo? Se esse objeto for um substantivo, a separação é opcional, fica a seu critério. Então, como eu já mostrei os exemplos acima, turn on the TV ou turn the TV on. Put on your shoes or put your shoes on. Put your shoes on. Take off your clothes or take your clothes off. Então, clothes, TV e shoes são os meus objetos, tá? Então, o que é que eu estou modificando? O que é que esse verbo está lidando com? Então, fica a meu critério, botar o objeto no meio, entre a preposição e o verbo no início, e a primeira parte do verbo, ou se eu coloco os dois juntos e deixo o objeto para o final. Seu critério. Já se você tiver um pronome no meio, a separação ela é obrigatória, tá? Então, em vez de eu colocar the TV, eu posso botar it, se a pessoa já souber do que eu tô falando. E aí eu tenho que colocar essa preposição no meio. Put it on, não é put on it. Ou turn it on, not turn on it. Então, take it off, not take it off, not take off it. Ok? Então, put it on, turn it on, take it off. Ok? Então, dessa forma que você constrói. Coloca o pronome no meio. Nesse caso, it, mas pode ser outros pronomes também. Ok? So, shoes, por exemplo, put them on. Shoes é plural. Então, coloque-os. Put them on, ok? Turn them on. Take them off. Se for shoes também, né? Tirar os sapatos. Ok? Então, colocar esse pronome. Quando eu tenho um pronome, ele vai no meio. Obrigatoriamente, o objeto, tá? Quando eu tenho um substantivo, aí eu escolho. É opcional. Mas se o verbo é separado, é separável, né? O phrasal verb eu tenho que colocar no meio, tá? Algumas músicas, algumas coisas modificam isso. Por exemplo, tem a música Take On Me, Take Me On. Mas aí é um contexto mais específico. Mas em geral a gente lida com essa questão. Então, coloca-se o pronome no meio, tá? A não ser que o phrasal verb seja inseparável. Como, por exemplo, eu estou procurando as minhas chaves. Eu já falei isso, então I'm looking for it. Então, look for não separa. Então, aí o pronome vem no final. Mas a não ser isso, você não mexe, tá? E tem uma explicação para isso. Uma explicação fonológica que tem a ver com a pronúncia. Então, existe um ritmo no inglês.
E preposições geralmente são fracas, mas quando eu lido com um phrasal verb, elas são fortes, são faladas com mais força. Por exemplo, se eu falo for you, this is for you, na frase fica this is for you, isso é pra você. Agora, I'm looking for my keys. O for é mais forte quando ele é de phrasal verb, de look for. E a mesma coisa a gente tem aí, o on, o off, aí vão ser bem importantes. E eles são pronunciados com força. Então, se eu coloco put on it, put on it, put on it seria a pronúncia mais correta, né? Put on, que é o mais forte, o it ficaria fraquinho no final. Put on it. Então eu tenho duas coisas muito fortes juntas e um pronome fraco no final. Então por essa razão eu separo as duas coisas fortes e deixo a coisa fraca no meio, para a pronúncia ficar mais equilibrada, tá? So, put it on, ó, put it on. Então o put e o on são bem fortes. Agora put on it, o it já não é tão forte. Turn on it, não, turn it on. Take it off, não, take off it. Então você tem que dar uma pausa, take off it. Porque não vai direito. Então, take it off já é uma coisa mais natural e ela já vai com mais fluidez, tá? E eu também consigo ter as duas forças da pronúncia no início e no fim. E o pronome no meio ser rapidinho e eu falo ele o mais rápido possível. Ok? Então, esse é um dos motivos. E a gente agora vai para a estrutura. Que existem alguns tipos, né? Como eu já falei, com advérbios ou com preposições e às vezes com os dois. Essa primeira aqui está misturada, tá com preposições e advérbios. Que você não precisa saber qual é a diferença dos dois, tá? Não vai fazer diferença para você. O verbo vai mudar o significado de qualquer forma. Só precisa saber que aqui tem duas e depois a gente vai ter com os dois ao mesmo tempo. Aí só é o phrasal verb, o verb mais a preposition ou adverb, tá? Só tem dois itens. E aí no próximo caso a gente vai ver dos três. E aí os phrasal verbs, o primeiro deles, ó, turn on, ligar, como eu já falei, ligar qualquer coisa, tá? So turn on the AC, então ligar o ar-condicionado, tá? AC é air conditioning, a sigla. Turn off, desligar, né? On, ligar, o off é o contrário. So turn off the radio, então desligue o rádio, ok? Então on, off, ligar, desligar. Up, down, aumentar, baixar. Acho que eu já falei isso na aula de vocês. Acho que eu falei isso. Mas não importa, ok? So, turn up, aumentar, volume de alguma coisa. Turn down, baixar, ok? So, turn up the TV. Ou, como a gente já aprendeu, turn the TV up. Eu posso inverter. É separável isso aí. So, turn up the TV ou turn the TV up. Turn off the radio ou turn the radio off. Turn on the AC ou turn the AC on. Ok? Posso separar. Aí fica a seu critério. So, turn down the volume, baixa o volume. Eu tenho go on. Go on é continuar. Tem uma série também chamada Go On, que tinha o ator de Todo Mundo Deu Chris, que é Tyler James Williams. Que é go on, tipo, vai em frente. Eles traduziam a série. Acho que era vai em frente, siga em frente. Alguma coisa assim. Mas go on é tipo continuar, né? E em frente também. So, go on. E é um exemplo que eu coloquei, go on with the story. Então, vai em frente com a história, tá? E aí, um outro phrasal verb que a gente tem é o go over. Que o go over é dar uma olhada, passar por ali, tá? Dar uma revisada em alguns pontos. Então, eu poderia falar revise, mas o go over, ele é mais da fala. So, I have to go over. Dar uma olhada novamente e passar... let me see. Dar uma checada nisso, né? Ver como é que tá ali, se tem algum problema. So it's important. It's a very common phrasal verb. Em contextos, geralmente, sei lá, de educação, de uma correção de um trabalho, ou contexto de um trabalho no escritório. Então, olhar um relatório, por exemplo, ou no contexto de advocacia, por exemplo, um advogado olhando um contrato, olhando direitinho para ver os detalhes e não deixar passar nada, tá? So, go over é para dar essa olhada mais refinada, ok? So, I have to go over some points before approving the project. Então, eu tenho que dar uma olhada em alguns pontos antes de aprovar o projeto, tá? Então, você não vai aprovar de qualquer forma. Você vai olhar com mais calma para poder analisar direitinho.
Então esse é o significado de go over, ok? Go off, que aí vai ter um significado, tem dois significados, que pode ser um alarme, o alarme tocou, the alarm went off, ou pode ser um significado mais ruim, que é com armas. Então, the gun went off. Então, a arma disparou, tá? Então, acidentalmente. So, the gun went off. Então, a arma went off ou went off. A arma disparou, tá? E aí a gente tem put off, que é adiar. E aí a gente tem um verbo do latim também, que é postpone, que é mesmo em espanhol, postponer, que é colocar depois. Poner, colocar, né, em espanhol. Pone, em inglês vai pegar essa parte, mas não existe sozinho, tá? Só postpone e o post de depois, de posterior, tá? Então, postpone vem do latim também, postponer em espanhol, postpone em inglês, mas eu tenho o phrasal verb para isso, que é mais comum, que é o put off, que é adiar. Ok, so we need to put off the meeting. Então a gente precisa adiar a reunião, ok? Se você vê um e-mail bem formal sobre, sei lá, uma prova de universidade que precisou ser aprovada, aí você não já vai, geralmente não vai ver um put off, você vai ver um postpone, porque é um contexto mais formal. Tá? Agora, se for uma pessoa que você já conhece, alguma equipe de uma empresa, um put on, um put off já cabe ali, não é nenhum problema não, ok? E aí a gente tem um outro exemplo que é o put away, que é guardar, tá? So put these shoes away. Então guarda esses sapatos. Sua mãe, por exemplo, deixou algo tudo jogado. So put this mess away. Então vai guardar esse negócio, menino. Ok? So put away é guardar, ok? E aí o último, look up. Como eu já falei desse verbo aqui durante o vídeo, então look up pode ter um sentido literal de olhar para cima. Então, so look up the stars. Look up to the sky, look up to the airplane. Look up, there's an airplane up there. Então olha para cima, tem um avião passando. Ok? Então look up para você pode ter esse sentido literal de fazer a pessoa olhar para cima, ou pode ter um sentido figurado de phrasal verb mesmo de consultar. Então é o phrasal verb que exige um verbo formal como consult no latim, mas que as pessoas vão usar o look up e não vão usar o consult, tá? No dia a dia. Então é consultar uma palavra no dicionário. Esse é o significado de look up, tá? So I forgot e pode ser na internet também. So I forgot the meaning of this word. Sorry. Can you look it up for me? So I forgot the meaning of this word. Can you look it up for me? Então eu esqueci o significado dessa palavra. Você pode olhar ela para mim, pesquisar para mim.